com vocês novamente. Prazer é meu recebê-lo aqui para poder trazer dicas e orientações para os ouvintes aqui da Minas FM e também da TV Candidez, os telespectadores da TV Candidez. A partir de agora o WhatsApp está liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode usar para encaminhar para a gente mensagens. Mas antes, né, de responder os ouvintes, a gente sempre traz uma dica importante. E hoje a dica é importante mesmo, né? A importância de você manter o cadastro atualizado. Inclusive, a gente já até recebeu dúvidas sobre isso em algumas outras vezes. Muitas vezes você entra lá no aplicativo da Previdência e fala assim, ó, tá faltando tempo, tem alguma coisa errada aqui. Pode ser por isso, né, Fernandes? Porque o cadastro está desatualizado. Exatamente, Flaviano. A dica de hoje é para quem vai requerer algum tipo de benefício no INSS, para quem já requereu algum tipo de benefício no INSS, a importância da atualização cadastral junto à Previdência Social. Hoje, o INSS tem um déficit de servidor enorme e uma demanda de serviços previdenciários muito grande por parte da população. E o governo, hoje, ele enfrenta um problema que é a fila, a demora na resposta desses benefícios previdenciários, ou seja, existe uma demanda muito grande por parte da população, faltam servidores para estar analisando, e o governo encontrou um caminho que é a utilização da inteligência artificial para análise dos pedidos. Mas a pessoa entrou com um pedido e o pedido não é analisado ali, esse pedido pode cair em algum tipo de exigência, pode demorar mais para ser analisado em razão de algum tipo de divergência cadastral. Por isso a importância de quem está nos ouvindo, de quem está nos assistindo, de atualizar o seu cadastro junto à Previdência Social, manter esse cadastro atualizado, porque quando a pessoa for requerer algum tipo de benefício, o benefício dela vai ter uma resposta mais rápida em razão do cadastro dela estar atualizado, e hoje o governo está utilizando da inteligência artificial para análise do benefício. Às vezes a pessoa até tem o direito, Flaviano, mas o cadastro dela está desatualizado. O que vai acontecer? Vai demorar mais para ela ter uma resposta, e quando essa resposta vier, pode ser que venha uma resposta negando esse direito, e aí a pessoa vai ter que procurar o Poder Judiciário para buscar esse reconhecimento do direito. Então, para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, faça o download do aplicativo do Meu INSS, confira as suas informações, busque manter o seu cadastro atualizado, porque quando você for requerer algum benefício, se você precisar, você não vai ter nenhum tipo de frustração. Não estou falando que a pessoa não vai ter nenhum tipo de frustração, porque a gente está falando aqui do INSS, é o maior réu, é o maior demandado na justiça do nosso país. Então, reduz a chance aí da pessoa ter o benefício negado. Por algo muito simples, basta a pessoa conferir as informações, checar se todos os vínculos estão lá na carteira, para a partir daí ela requerer o benefício e, de preferência, com uma orientação profissional. Tá aí uma dica importante para você, viu? Isso favorece aí o contribuinte na hora de ter acesso ao benefício. As informações vão ficar disponíveis para você lá no Instagram do Portal MPA e também lá no portal sistemampa.com.br. A partir de agora, né, a gente começa a responder aí as dúvidas dos ouvintes e dos telespectadores. O WhatsApp tá na tela, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua pergunta. Inclusive, eu já tenho aqui algumas dúvidas, vou começar com a dúvida da Helena, lá do bairro Afonso Pena. Ela quer saber o seguinte, Fernandes, ela está dizendo, né, qual é a diferença da contribuição com carência. Ela está falando que olhou junto à Previdência e estava assim, 16 anos de contribuição e 165 de carência. Está faltando 15 anos para completar a carência. Aí ela está dizendo que não entendeu. 16 anos pago, falta 15 para completar a carência. Ela está dizendo que não entendeu essa informação. É interessante ela buscar a orientação de um profissional, para que o profissional faça, de fato, um cálculo, informe para ela quanto tempo que ela tem de carência e quanto tempo que ela tem de benefício. Quando a gente fala carência e benefício, são termos técnicos, Flaviano, porque quem está nos assistindo, está nos ouvindo, não vai entender, de fato, essa informação técnica previdenciária. Resumindo aí para ela, a carência ela é o tempo mínimo necessário que a pessoa precisa ter para atingir os requisitos para aposentar por idade ou por outro tipo de contribuição. Ela tem que ter no mínimo 15 anos pagos, mas tem que ser 15 anos pagos em dia. E dentro desses 15 anos pode ser contado também o recebimento de um benefício por incapacidade, e depois que a pessoa terminou de receber o benefício por incapacidade, ela voltou a contribuir pagando em dia ou não. Então é um pouco complexo para estar explicando aqui.
a orientação que eu passo para ela, procure um profissional, esse profissional vai puxar o extrato, o que a senhora já pagou, vai conferir, vai fazer um cálculo, mas pode acontecer de que essa pessoa pagou um período superior a 15 anos, mas esse período superior a 15 anos, uma grande parte foi pago em atraso, por isso não vai contar no tempo mínimo de 15 anos necessário. Ou seja, ela tem mais de 15 anos pagos, mas esse tempo ela não pagou todo ele em dia. E o que vai ser considerado? O período que ela pagou em dia para apurar o tempo mínimo de 15 anos necessário. Então é interessante ela procurar a ajuda de um profissional, e esse profissional vai fazer uma avaliação. Para a partir daí, falar, olha, de fato, a informação que o INSS está passando aqui, ela está correta ou ela está divergente. E volta no assunto inicial que a gente falou aqui, de manter, de fato, a atualização dos dados. Aí, orientação importante, né, para ouvinte aqui do Bom Dia Divinópolis. Muito obrigado, viu, Helena? Agora eu vou trazer a dúvida do Valério Fernandes. Ele está dizendo o seguinte: ele fez uma cirurgia no joelho, né? Ele trabalha como eletricista. Só que ele falou que o médico disse que ele não vai poder mais exercer as atividades como ele exercia anteriormente. Aí ele quer saber o seguinte: qual o procedimento ele deve fazer? Ele está dizendo que trabalha em uma empresa. Ele é funcionário, ele trabalha de carteira assinada? A princípio parece que sim, né? Ele está dizendo que trabalha em uma empresa, então eu acredito que sim. Tá, existe um procedimento que chama reabilitação profissional. O INSS vai identificar, olha, para aquela atividade você não pode desenvolver mais a sua função, você não tem mais a condição de exercer aquela atividade, mas você pode fazer uma outra atividade, em razão aí da sua idade, em razão da sua escolaridade, você pode ser readaptado ao mercado de trabalho. Mas esse serviço, Flaviane, ele existe no papel. Na prática, ele praticamente ele é inócuo. Eu não vejo aplicabilidade dele por falta de interesse do poder público em colocar, de fato, a reabilitação para funcionar. Então, a orientação no caso dele houve já negativa por parte do INSS. O INSS falou que ele está apto a trabalhar, mas o médico dele fala, olha, você não tem condição de trabalhar. O que vai determinar se ele vai continuar recebendo o benefício ou não é a incapacidade para o trabalho. Se ele está incapaz para o trabalho, a tendência é que ele continue recebendo o benefício. Pode ser que o INSS negue, ele vai ter que ir para a justiça. E se a justiça negar? Olha, ele não tem direito de receber o benefício. E o que ele pode fazer? A empresa vai readaptar ele para uma outra atividade? É uma discussão complexa que necessita, de fato, também de uma orientação, porque tem algumas variantes que tem que ser levadas em consideração no caso concreto, sabe, Flaviano? Mas eu indico procurar um profissional para fazer uma avaliação mais detalhada do caso dele. Eu tenho aqui uma dúvida muito interessante, a dúvida da Jussara. Ela está dizendo que em 1994 entrou no serviço público. Ela recebia, nesta época, uma média de 10 salários mínimos. Só que ela já tinha uma contribuição anterior de 3 anos atrás, né, com um salário mínimo. Ela foi mandada embora em 2017. E voltou a contribuir com a Previdência com um salário mínimo. Mas no total, né, no período que ela ganhava aí acima de 10 salários mínimos, ela trabalhou 28 anos. Ela está dizendo que aposentou agora com 31 anos de serviços prestados, recebendo apenas 3 salários. Ela quer saber o seguinte: tem como recusar e pedir a revisão? Vamos lá, interessante a pergunta dela. Tudo indica que ela aposentou pelo INSS. Inicialmente ela falou que entrou no serviço público, mas depois, aí, no fim da pergunta dela, ela fala que foi mandada embora e aposentou com 31 anos e alguma coisa. O cálculo da Previdência Social, ele leva em consideração todas as contribuições, Flaviano, o cálculo do INSS, para quem vai aposentar no INSS, todas as contribuições do Plano Real até agora. Do Plano Real até agora, o que a pessoa contribuiu. Vai entrar para apurar não o tempo de contribuição. O tempo, se a pessoa trabalhou antes do Plano Real, antes de 94, vai ser contado. Mas para apurar o valor que a pessoa vai receber desde que o Plano Real entrou em vigor em julho de 1994. Todas essas contribuições são levadas em consideração para apurar o valor da aposentadoria, do benefício, e esses valores são corrigidos. O que deve ser levado em consideração no caso dela, porque às vezes a pessoa fica, olha, eu contribuí com 10 salários, eu tenho que receber sobre 10 salários, uma média parecida com isso. O cálculo do INSS não é feito dessa forma. Até
2019, o cálculo do INSS pegava todas as contribuições de julho até novembro de 2019, tirava 20% das menores, né, ou seja, as contribuições baixas não entravam no cálculo, e eles faziam uma média em cima das 80% maiores contribuições. E essa média é o valor do benefício? Não, não era o valor do benefício. Porque depois que chega nessa média e levar em consideração a idade da pessoa, se a pessoa estava nova perante a expectativa de vida do brasileiro, ela ia sofrer incidência do fator previdenciário, que foi uma criação lá de 1999 do governo Fernando Henrique. Então, chega nessa média dos 80%. Ela vai receber essa média? Não, ela não vai receber essa média. Vai depender da idade dela. Se a pessoa está mais velha, ela vai receber praticamente 100% aí dessa média. Se ela está jovem, vai incidir essa fórmula matemática do fator previdenciário que vai reduzir o valor do benefício. Isso funcionava até, até novembro de 2019. Depois veio a reforma, mudou a fórmula de cálculo. Tem que ver qual que é a regra de transição que ela entrou e qual que foi a metodologia de cálculo aplicada no caso dela. Para avaliar, se essa fórmula de cálculo está correta, se entraram todas as contribuições. É necessário fazer uma avaliação do caso, para de fato falar, olha, mas de cara eu já posso falar, ela não tem direito de receber 10 salários. Ninguém tem direito de receber 10 salários, porque hoje 10 salários seriam aproximadamente não, seria 13 mil reais. O teto da Previdência é 7.500. E a pessoa hoje, ninguém aposenta recebendo praticamente o teto. Pouquíssimas pessoas. Então, no caso dela, vai ser feita essa média de acordo com a legislação vigente, o que entra, como que funcionou o cálculo dela, para partir daí. O INSS errou? Aonde que errou? Para pensar numa revisão. Mas quando a gente fala de cálculo de benefício, Flaviano, é complexo. Né? Tem que analisar documentos. É complexo, tem que analisar a data que a pessoa aposentou. De fato, as contribuições entraram. E é necessário fazer cálculo. Então, eu falei muito aqui sobre cálculo, para quem está nos ouvindo, fica muito distante. Mas é importante para as pessoas entenderem como é complexo. Né? É muito complexo e a importância que eu quero fazer de novo uma homenagem para os meus colegas advogados, principalmente os advogados da área previdenciária, que desenvolvem um papel muito importante de transformar essa informação complexa e explicar para o cidadão que tem seu benefício negado lá na Previdência Social e tem que recorrer ao auxílio do advogado para ter o reconhecimento do direito na justiça. Às vezes espera 5 anos para ter uma entrega ali daquele direito que restabelece a dignidade do cidadão. Então, a Previdência é complexa. A gente está falando aqui sempre, conversando, atualize o cadastro, mantenha-se informado sobre a Previdência, porque doença não avisa a hora que chega, a morte não avisa a hora que chega, e a importância da pessoa se planejar para chegar lá na frente e receber um valor compatível com o que ela sempre contribuiu. A gente está falando isso aqui sempre. O caso da Jussara, por exemplo, ela sempre contribuiu com valor alto, ficou surpresa na hora de aposentar, que está recebendo um valor aquém do que ela contribuiu. Se de fato houvesse uma educação previdenciária no país, às vezes ela não estava tão surpresa, porque acompanhou de perto ali como que funciona a parte da Previdência Social. O governo não está fazendo isso da forma que tem que ser feito, mas a gente está aqui conversando com a população para tentar levar o mínimo de informação. Vamos à última dúvida de hoje, é a dúvida da Miraci. Muito obrigado, viu, Miraci, pelo carinho, pela audiência. Também uma pergunta interessante. Ela está dizendo que tem 15 anos de previdência já pago. Faz tratamento oncológico, ainda precisa fazer uma cirurgia. Mas está dizendo que mesmo assim, a Previdência negou a aposentadoria. Ela não citou aqui a idade, né? Que é um item importante também, né? Exatamente. Eu desejo plena recuperação para ela, né? Um excelente tratamento e que ela fique boa logo. Né? Acho que tem tanta gente passando por essa situação, né? E que eu deixo meus votos de plena recuperação. Sobre o caso dela, é interessante a gente avaliar. Como o Flaviano já está especialista aqui também em Previdência. Estou aprendendo um pouquinho. Tá. Olha, ela não falou idade, né? Não falou idade. Que a idade, o Flaviano já viu, olha, já tem 15, mas se ela tiver idade, a tendência... Faltando 62 anos aí. Se ela tiver idade, a tendência é que ela tenha direito, se de fato os 15 anos de contribuição foram pagos ali em dia. Então, sempre a gente tem que reforçar que o pagamento em dia da contribuição previdenciária, para quem trabalha por conta própria, no sentido desse período de ser contado. Porque quando a pessoa paga em atraso ali, depois o INSS pode questionar a carência. O ideal
se ela tiver os 62... complementou que ela tá dizendo que tem 63 anos. 63, olha, ela já tem... Informação importante. Exatamente, ela tem 63, então ela tem a idade mínima necessária para aposentar por idade, e o que ela, pelo relato dela, ela falou que já tem os 15 anos. Agora, esses 15 anos, quando a gente vai detalhar ele ali, são contribuições pagas em dias, e que a gente precisa analisar isso. E quero reforçar que também, gente, não tire uma guia lá do INSS para pagar um período muito distante. Se você quer fazer um pagamento em atraso, procure orientação de um profissional. Eu tenho atendido várias pessoas, Flaviano, que a pessoa tira uma guia lá de 5, 20 mil reais, paga, achando que o INSS vai reconhecer aquele período, o INSS recebe os valores e não vai servir para nada aquele período pago em atraso, que o INSS fala, olha, pagou em atraso, eu não vou aceitar. Então é importante, antes de tirar uma guia para pagar, procure uma orientação de profissional para saber se de fato o INSS, ele pagando aquela guia, a pessoa vai se aposentar. Caso dela, se ela tiver os 15 pagos em dia, ela já tem mais de 62, já tem 63, ela pode se aposentar por idade. Agora, se ela não tiver esses 15 anos pagos em dia, a gente tem que analisar se ela já tem a proteção previdenciária, se ela não está muito tempo sem pagar, e ela pode, se ela não tiver completado os 15, estiver protegida pela Previdência Social, apresentar um laudo informando que ela está incapaz para o trabalho, que esse tratamento incapacita ela para o trabalho, e aí sim o perito do INSS vai avaliar se ela está apta a voltar ao mercado de trabalho ou se ela está inapta. Se ela estiver inapta a voltar ao mercado de trabalho, o benefício deve ser concedido. Agora, se de fato o INSS negar o benefício dela e ela entende ali, de acordo com o laudo, com orientação médica, que ela tem direito de receber, aí ela de fato tem que ir para a justiça para ser submetida a uma avaliação médica com o médico de confiança do juiz e depois o juiz vai dar a sentença. Mas a importância dela manter o cadastro atualizado, de ter um laudo informando também a incapacidade dela, qual que é o problema que ela tem e que aquele problema incapacita ela para o trabalho. Não basta a pessoa ter um problema de saúde. Às vezes eu posso estar fazendo um tratamento, mas eu estou capaz para o meu trabalho. O problema de saúde da pessoa, isso tem que incapacitar a pessoa para o trabalho. Aí sim surge o direito de receber o benefício por incapacidade temporária, que é um antigo auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, hoje é chamado benefício de incapacidade permanente. Essa é a participação do Farlandes aqui ao vivo no programa Bom Dia Divinópolis, é o quadro Café com Previdência. Muito obrigado, viu, Farlandes, pela participação. Eu que agradeço, Flaviano, muito obrigado, Ian. Agradeço aos nossos ouvintes, telespectadores. Tenham todos um excelente dia. E eu reforço aqui que todo mundo que encaminhou perguntas, né, a gente não conseguiu responder ao vivo, o Farlandes responde através do WhatsApp, viu? Pode ficar atento aí que você vai ter a orientação adequada e precisa, como sempre, viu? Bom Dia Divinópolis, dá uma pausa, eu vou pro intervalo e volto já. Não sai daí.